Olá, boa noite. Estamos aqui para pregar o Evangelho, porque já há muitos problemas neste mundo. Muita destruição, trevas, sofrimentos, ansiedades, depressões. E nós não precisamos de ver mais essas coisas na televisão. Então por isso mesmo nós viemos aqui hoje, para que as pessoas possam saber sobre o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo consiste em conhecer o Deus verdadeiro e aquele que Ele enviou, que é Jesus Cristo. Não tem outra maneira, só há uma maneira, que é Jesus Cristo. Quando Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, não está a mentir, porque Deus não é mentiroso, não é homem para que minta, nem Deus para que se arrependa. Deus, quando te criou, não te criou à toa, criou-te com um propósito. Ele não te criou para tu viveres de qualquer maneira. Só porque o mundo está assim não significa que seja culpa de Deus. Porque Deus, quando criou o mundo, Deus criou um mundo perfeito. Ele não criou um mundo imperfeito. Ele deu um só mandamento ao homem, e o homem desobedeceu. E pelo facto do homem ter desobedecido, veio o pecado. E pelo pecado, é o mundo em que nós estamos agora, só destruição e só trevas. Mas Deus, pela sua bondade, Ele trouxe o Filho dele, o único Filho que Ele tem, Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, entregou o seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas para que o salvasse. A verdade é que nós, lá no fundo, nós pensamos que nós estamos bem, mas lá no fundo nós estamos mal. E não é só às vezes, só as pessoas que estão nas redes sociais. A maior parte delas, nas redes sociais parece estar bem, mas por trás das câmeras, como é que tu estás? Pergunta-te a ti mesmo. Se tu morresses hoje, para onde é que tu ias? Porque no fim de tudo, o que vale não vai ser o dinheiro, não vai ser a quantidade de pessoas com quem tu tiveste. No final de tudo não vais levar o teu dinheiro. No final de tudo não vais levar nada dessa vida. Da mesma maneira que tu nasceste, da mesma maneira que tu vais voltar. A própria palavra diz que tudo foi criado por Deus, para Deus e através dele. O mundo consiste através de tudo aquilo que Deus faz. Não tem outra forma. Deus, quando te criou, Ele te criou terrivelmente e maravilhosamente. Deus quer te ajudar, Ele não é mau. A maior parte das pessoas diz: como é que um Deus pode levar as pessoas para o inferno? Deus não leva ninguém para o inferno. Tu vais para o inferno sozinho quando tu decidiste rejeitar o Filho dele, Jesus Cristo. E se fosse a única pessoa no mundo, Jesus Cristo ainda estaria aqui de novo, voltaria do céu para morrer pelos teus pecados. A única coisa que nós sabemos é que nós somos imperfeitos, e a única coisa que nós sabemos é que nós vamos um dia morrer. Nós temos que pensar nisso, pensar a fundo, não só nas coisas temporárias dessa vida, porque as coisas dessa vida vão passar. A própria palavra de Jesus diz que céus e terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. E nós estamos em 2025 depois de Cristo, porque será? Porque Ele veio há 2000 anos atrás para morrer pelos teus pecados. Por que Ele morreu pelos teus pecados? Porque nós somos imperfeitos. Não tem como nós chegarmos ao céu da maneira que nós estamos. Nós precisamos de alguém, nós precisamos de um mediador, nós precisamos de alguém que esteja entre nós e Deus. E essa pessoa é Jesus Cristo, que veio em forma humana, veio do céu e manifestou-se em carne, para que nós pudéssemos ter vida eterna. No fim de tudo, o que vai importar não vai ser a quantidade de sapatos que tu tens, a roupa que tu tens, o dinheiro que tu tens, isso não vai importar. No fim são as obras que tu vais ter que dar contas. Porque a própria palavra diz: vamos ter que dar contas a Deus. Todas as obras que nós fazemos no corpo, tanto boas quanto más. E pelo facto de tu achares que Deus não existe, isso não significa que Deus não exista. Deus existe na mesma. A própria palavra diz: todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que clamar o nome de Jesus Cristo será salvo. Porque o Filho veio não para condenar o mundo, mas para o salvar. Salvar do quê? Da condenação que está para vir. Um dia vai haver condenação para aqueles que não têm o Filho. E essa condenação consiste no facto da luz ter vindo ao mundo e os homens preferiram as trevas, porque as trevas... Porque o homem preferiu as trevas. E preferiram ficar pelas trevas quando a luz veio ao mundo. O amanhã não é garantido, amanhã não é prometido. Tu
podes não acordar amanhã. Tu podes não acordar amanhã, nós temos que pensar nisso a fundo. Será que a verdadeira vida é mesmo só tu nasceres, te educares, trabalhares, reformares e morreres? Pensa nisso a fundo. Pensa nisso a fundo. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido dessa vida? Será que é só nos mostrarmos para as outras pessoas? Será que é só mostrar as nossas roupas, o nosso status? Será que isso é mesmo o verdadeiro significado da vida? Pergunta a ti mesmo, tu que és jovem, tu que és velho, tu que és adulto, pergunta a ti mesmo, qual é que é o sentido dessa vida? Será que é comprar o maior número de roupas possível para mostrar aos outros? Será que é ter o maior número de carros que nós quisermos? Uma casa, um carro? Porque no fim tu não vais levar nada disso. No fim não vais levar nada disso, pensa nisso a fundo. Jesus disse, vocês querem me seguir, vocês têm que se negar a vocês mesmos. Porque não é fácil, nós temos uma natureza que vai contra a natureza de Deus. Nós naturalmente, nós opomos-nos a Deus. E nós não sabemos porquê, porque nós temos pecado. E todo aquele que morrer no seu pecado vai morrer, vai ser condenado. Esta vida comparada com a que está para vir, esta vida nem é nada. Tu ainda vais ter que dar contas, toda a gente vai ressuscitar. Uns para a vida, outros para a morte. Por que as pessoas vão para o inferno? Porque não quiseram acreditar no Filho de Deus vivo, Jesus Cristo. Porque Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Não há outra forma. Não há outra forma de sermos salvos, senão pelo Filho de Deus vivo. E eu oro para que vocês possam deixar a palavra entrar. Se hoje ouvirem a palavra de Deus, a voz de Deus, não endureçam vossos corações, porque amanhã não é prometido. Tu podes amanhã não estar aqui. Tu podes amanhã não estar aqui. Pensa nisso a fundo, pensa na tua vida, por que tu estás aqui? Deus criou-te com um propósito, Deus não te criou para viveres à toa. Pensa nisso a fundo. A própria palavra diz, Jesus diz mesmo, que Deus amou o mundo da maneira que o trouxe aqui, neste mundo, para que todo aquele que acreditar nele seja salvo e não seja condenado do julgamento que está para vir. Porque há um julgamento a vir. O tempo está a acabar, há uma oferta limitada. O salário do pecado é morte, mas o dom de Deus é vida eterna. O salário do pecado é morte por quê? Porque nós nascemos com pecado. O primeiro homem nesse mundo nasceu com... Ele acabou por pecar contra Deus, desobedeceu a Deus. E pelo facto de ele ter desobedecido a Deus, veio o pecado ao mundo. E não vale a pena nós darmos culpa ao primeiro homem, porque nós também já pecamos. E nós temos que dar contas dessas obras. Nós temos que dar contas disso. Um dia. Vamos ter que dar contas disso. É justo alguém matar pessoas e viver em paz? É justo? É justo eu, por exemplo, matar 10 pessoas e morrer e ficar em paz? Perguntem-se isso. Se as leis daqui do país, tu matas, tu vais preso, quanto mais com Deus? Deus não é um Pai Natal, Deus não é um ursinho Teddy lá no céu. Ele é santo, Ele é justo. E para que tu entres no céu, tu para entrar no reino de Deus, tu precisas de nascer de novo. O que isso significa? Arrepender dos teus pecados. Todas as coisas que tu fazes de mal, mudar de mentalidade. A palavra arrependimento significa metanoia, mudança de mentalidade. Se eu sei que eu bebo e sou bêbado, eu tenho que mudar de mentalidade. Porque a própria palavra diz que os bêbados não vão entrar na vida eterna. Os bêbados, os idólatras, os homossexuais não vão entrar no reino dos céus. Os bêbados, os glutões não vão entrar no reino dos céus. E não sou eu que digo, é a Bíblia que diz, é a palavra de Deus. Que é viva e eficaz. Nós falamos isto por quê? Porque nós queremos que vocês sejam salvos. Salvos da condenação que está para vir. Perguntem-se se vocês não estão aqui à toa, para pecar à toa. E não é necessário as pessoas explicarem o que é pecado, nós mesmos sabemos, porque a lei está escrita no nosso coração. Nós sabemos que lá no fundo nós não devemos matar, não devemos roubar, não devemos mentir, não devemos levar o nome do Senhor em vão. Nós temos que pensar nisso a fundo. Nós temos que pensar nisso a fundo.
Deus vos abençoa tudo e que Ele vos leve ao arrependimento. Porque é isso que Deus quer. Vos levar ao arrependimento. Por que é que Deus vos quer levar ao arrependimento? Porque se vocês morrerem nos vossos pecados, vocês vão ser condenados para sempre. O inferno, não, Deus não quer levar as pessoas para o inferno. O inferno foi criado para o demônio e os seus seguidores. Tal como Deus existe, também existe o diabo que vos odeia e que vos quer levar para o inferno. Todos os vossos pecados Ele usa contra vocês. Diz que vocês não servem para nada, que vocês não são isto, vocês são aquilo. Mas Deus trouxe o Filho dele para vos salvar. Para salvar da condenação que está para vir. A partir do momento que tu crês em Jesus Cristo, tu começas a ter outra mentalidade, uma mentalidade espiritual. Porque as leis de Deus são espirituais e tu não consegues agradar a Deus com a mente natural. A própria palavra diz que a mente espiritual não entende a natural, nem a natural entende a espiritual, é uma guerra espiritual. Da mesma maneira que nós tentamos fazer o bem, nós temos uma outra natureza que não quer que nós façamos o bem. Tudo aquilo que nós queremos fazer, nós não conseguimos. Aquilo que nós não devemos fazer, nós fazemos. Por quê? Porque nós temos uma natureza pecaminosa em nós. Nós precisamos da graça de Deus. E a graça de Deus é que Ele trouxe o seu Filho. Para que nós não tenhamos que viver através da nossa carne, mas sim através do Espírito. Nós temos que morrer para nós mesmos, para viver para Deus. Da mesma forma que nós pomos uma semente no chão, ela tem que morrer primeiro para dar fruto. Nós também temos que morrer para ressuscitar de novo, para que Deus nos ressuscite para a vida. Pensem nisso ao fundo. Não dá para lutar contra a ansiedade, contra a depressão, se não tiveres Deus, se não tiveres Jesus Cristo. Porque Ele mesmo diz, todos aqueles que estiverem cansados e oprimidos, venham a mim, que eu vos aliviarei. E o meu fardo não é pesado, é leve. Eu também andei em vida de pecado e tive que mudar isso. Porque a vida que eu levava me autodestruía. E isso é o que faz, isso é o que o pecado faz. O pecado nos autodestrói. Nós pensamos que estamos a fazer bem, mas lá no fundo nos autodestrói. A Bíblia fala que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. O que é que isso significa? E desde o início nós afastamos da presença de Deus. Deus teve que se afastar de nós por quê? Porque nós somos pecadores e Deus não lida com pecado. Não tem como tu chegares ao reino de Deus se tu não tiveres santo e limpo. Se Jesus não te limpar. Porque Ele é a única maneira de tu teres vida. Verdadeira vida não é comprar roupa para mostrar aos outros. Verdadeira vida não é ter os teus status, não é ter casa, não é ter carro. Verdadeira vida é ter o nome no livro da vida. Tu quando chegares diante de Deus, o que é que tu vais dizer a Deus? Quando Ele te perguntar, por que é que tu deves entrar no céu? Por que é que tu achas que deves entrar no céu? Porque eu sou boa pessoa? A própria palavra de Deus diz que nós não somos boas pessoas. Nenhum compreende, ninguém busca a Deus. Ninguém busca a Deus. Deus é que tem que o chamar. Por isso é que Ele leva mensageiros ao redor do mundo. Para que as pessoas possam se arrepender dos seus pecados. E hoje Deus vos diz, através da palavra dele, não sou eu que digo, é a palavra de Deus que diz: arrependam-se dos vossos pecados, porque Deus vos ama e não vos quer lançar para o inferno. A própria palavra diz: não tenham medo daqueles que vos podem tirar o corpo, mas eu sim digo, de quem é que vocês devem ter medo? Daquele que leva o corpo, daquele que mata o corpo e ainda lança o corpo para o inferno. Esse é Deus. Deus não é só amor, Deus é justo. E se alguém te pregou a palavra que Deus é só amor, ele está a mentir, porque Deus é amor, é verdade, mas Ele também é justo. O mesmo Deus que vos ama e que vos quer levar para o céu, é o mesmo Deus que, se vocês não arrependerem, se vocês não pedirem a Deus para que Ele vos perdoe, Ele também vos leva para o inferno. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus, nós estamos aqui como mensageiros. Arrependam-se, vocês não sabem se o dia da manhã, vocês não sabem se amanhã vocês estão vivos. Nós não sabemos que nós estamos vivos amanhã. Eu não sei se eu estou vivo amanhã, nem sei se vou chegar até a noite amanhã. Não sei, eu não sei. Perguntem-se a vocês mesmos qual é o sentido da vida. A maior parte dos jovens não sabe o que está aqui a fazer nesse mundo. Perguntem-se o que é que vocês estão aqui a fazer. Só na bebida, só namorar, só fornicação. Eu andava nessa vida, essa vida não me satisfez. E de certo também não vos satisfaz. Porque a própria palavra de Deus diz: o ser humano foi criado para algo eterno. Por isso é que nós queremos que as coisas durem para sempre. Nós fomos criados para algo eterno. E Deus é a única pessoa eterna. Ele é a única pessoa que tem eternidade. Ele é o único imortal. E a própria palavra diz que Deus é Espírito. E onde existe o Espírito, e onde está o Espírito de Deus, há liberdade.
E quando nós não temos o Espírito de Deus, nós somos escravos do pecado. Por isso é que nós não conseguimos sair dos nossos vícios. Nós temos uma natureza que é escrava, que nos escraviza. A própria palavra diz, Deus mesmo diz, que todos aqueles que não lhe seguem são filhos do diabo. Porque o diabo pecou desde o princípio. E ele vai ser condenado. Ele é que deve ser levado ao lado do fogo, não nós. Por isso é que Deus envia mensageiros, para que as pessoas acreditem no Evangelho. Porque o Evangelho é a única forma de nós sermos salvos para aqueles que creem. Jesus sim, morreu pelo mundo, mas o mundo não acredita nele. Todo aquele que não crer nele será condenado. Nós nascemos para morrer. Porque se Deus não existe, comamos e bebamos que amanhã morremos. Perguntem-se a vocês mesmos. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido dessa vida? Nascer, educar, trabalhar, reformar e morrer? No dia do julgamento ninguém vai estar contigo, vai estar só tu e Deus. E todos os segredos que nós guardamos vão estar ali, para que nós possamos ver o que é que nós andamos a fazer desde o nosso nascimento até a nossa morte. A própria palavra de Deus diz que há um trono branco. Tantos grandes quanto pequenos estão diante daquele trono. O que é que isso significa? Tantos ricos quanto pobres. Não adianta quanto dinheiro tu tens. Não adianta quanto dinheiro tu armazenas no teu banco. No fim de tudo tu não vais levar nada. No fim de tudo tu não levas nada. A única coisa melhor a fazer é como Deus diz. Humilha-te diante da face dele e pede-lhe perdão. Porque tu és pecador e tu precisas da graça de Deus para ter a vida. Verdadeira vida nesta vida. Comparada com a vida eterna que está para vir. Isto aqui é só uma fração. Há uma vida eterna, há uma vida que está para vir. Há uma ressurreição que está para vir. Todos aqueles que não acreditam em Jesus Cristo vão ressuscitar para a morte. E todos aqueles que creram em Jesus vão ressuscitar para a vida. O que isso significa? Existe um céu e um inferno, existe uma vida e uma morte. Tu só vives uma vez. Pergunta-te a ti mesmo, o que é que estás aqui a fazer nesse mundo? O que é que estás aqui a fazer nesse mundo? Pergunta a ti mesmo. Pergunta a ti mesmo. O que estás aqui a fazer? Tantos jovens que vivem na ansiedade, na depressão. Mas Deus quer vos curar. Deus quer vos curar, mas primeiro vocês têm que chegar-se a Ele, para que Ele se chegue a vós. Não tem como Deus chegar a vós, vocês não chegarem a Ele primeiro. Por isso é que Ele traz mensageiros ao redor do mundo. Se fosse uma mentira, havia tantos cristãos a morrerem no mundo por causa de uma verdade. Havia tantos cristãos a morrer por causa de uma mentira. As pessoas não morrem por causa de uma mentira. Jesus morreu pelos teus pecados, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. E ao terceiro dia, durante esses 40 dias que ele esteve vivo, 500 pessoas lhe viram vivo. E essas mesmas 500 pessoas que lhe viram vivo, 500 dessas pessoas morreram. Por quê? Por serem perseguidas. As pessoas não morrem por uma mentira. As pessoas não morrem por uma mentira. A maior parte das pessoas estão a morrer ao redor do mundo por acreditar em Jesus. Por quê? As pessoas não morrem por uma mentira. Eu não iria morrer por uma mentira. Tu irias morrer por uma mentira? Acho que não. Pensa a fundo, Deus quer te dar vida de verdade. Nessa vida temporária que depois chega um momento que já não te consegues satisfazer de novo. Tens de continuar a fazer. Isso te dá depressão e ansiedade. Mas Jesus diz mesmo, todo aquele que estiver cansado, venha a mim. Venha a mim. Todo aquele que estiver cansado e oprimido, venha a mim que eu lhe darei descanso. Jesus Cristo, isto não é a religião que eu estou a pregar. Eu estou a pregar a verdade. Estou a pregar a verdade da Bíblia. É a verdade da Bíblia, não é nada feito pelos homens. Porque aquilo que é feito pelos homens vai perecer. E eles mesmos vão dar contas também. Mas o que a palavra diz é que todos aqueles que são mestres vão ter que dar uma conta. Vai ter um julgamento muito mais restrito a eles. Mas é como a palavra diz, Mateus 28:19. Ide e pregai o Evangelho a toda a criatura, para que elas possam ser salvas. Todo aquele que está a vir agora a palavra não vai ter desculpa no dia de julgamento. Não vai ter desculpa no dia de julgamento, quando Deus vos julgar pelas obras no corpo, tanto boas quanto más. Deus diz, arrependam-se enquanto ainda há tempo. Porque amanhã não é prometido. O amanhã não é prometido. Porque a vida eterna consiste nisto, em conhecer o Deus verdadeiro.
O Deus verdadeiro é aquele que Ele enviou. Jesus Cristo. Jesus Cristo mesmo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Muitas pessoas pensam que isso é arrogância. Se tu tivesses cancro e eu fosse a única pessoa que tivesse a única maneira de te salvar, isso seria arrogância? Eu acho que não. Se houvesse um prédio a incendiar-se e houvessem pessoas no último piso, o que é que tu farias? Tu deixavas as pessoas morrerem? Porque é isto que está a acontecer agora. Todos aqueles que não têm Jesus Cristo estão a caminho do inferno, e essa é a verdade. É o que a Bíblia diz. Por isso é que Deus envia mensageiros para que vocês possam saber a verdade. Não vai ser nenhuma religião que te vai salvar, não vai ser nenhum pastor, não vai ser nenhuma igreja. Vai ser Jesus Cristo. A salvação consiste numa só coisa, em clamar a Jesus, nascer de novo. Não nascer daqui do mundo, mas sim do céu. Arrepender dos teus pecados, mudar o teu estilo de vida, porque esse estilo de vida até está a autodestruir. E Deus quer te livrar disso. Deus quer te dar vida nova. Jesus Cristo morreu pelos teus pecados. Por quê? Porque os teus pecados te amaldiçoam. São os teus pecados que te amaldiçoam. E Jesus, quando esteve na cruz, toda a tua maldição foi para Ele. Para que tu pudesses ser um instrumento de justiça diante de Deus. Tu foste criado para te relacionares com Deus, não para relacionares contigo mesmo e com o mundo. O primeiro mandamento é esse: amar a Deus acima de tudo. Nem amar o próprio homem, nem amar a ti mesmo. Porque tu não és suficiente, Jesus é suficiente. Se tu fosses suficiente, tu não havia tanta porcentagem de suicídio. Essa é a verdade. Jesus é suficiente. E não tem como nós conseguirmos ultrapassar qualquer coisa nesse mundo sem Jesus Cristo. Por isso é que quando nós estamos em ansiedade e depressão, nós não conseguimos ultrapassar. Porque isso é espiritual. É espiritual. E só Jesus é que pode te salvar. Porque Jesus é Espírito. E onde há o Espírito há a liberdade. Todo aquele que tem o Filho tem a vida. Todo aquele que não tem o Filho está condenado e tem a morte. Não tem como nós continuarmos nessa vida e estarmos felizes no fundo do nosso coração. Nós não estamos felizes no fundo do nosso coração. Vocês têm que se perguntar a vocês mesmos. Vocês estão felizes lá no fundo? Não há um vazio. Não tem como tu preencheres esse vazio se não puseres Jesus Cristo no centro da tua vida. A própria palavra diz no Eclesiastes 3:1 que o homem foi feito para a vida eterna. O homem foi feito para algo eterno. E só Deus é eterno. Deus é amor. Deus é justo. E se tu não tens Jesus Cristo, tu vais perecer nos teus pecados. Essa é a verdade. É a verdade da Bíblia, não é a verdade que eu digo. É a verdade que Deus diz, é a palavra de Deus. Se tu um dia tu fores para o inferno, é por tua própria causa, não é porque Deus quis te levar para o inferno. Deus te avisa. O salário do pecado é morte, mas o dom de Deus é vida eterna. É pela graça que nós somos salvos, é pela bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. O ar que tu respiras, os pensamentos que tu tens, os olhos que tu tens, o corpo que tu tens não é teu, é Deus que te deu. É Deus que te deu esse corpo, é Deus que te deu esse ar para tu respirares. É Deus que te dá esse vigor todos os dias para tu acordares de manhã. É Deus que te permite acordar de manhã todos os dias. Mas é como Romanos 1 diz, a palavra de Deus diz, eles não deram glórias a Deus. A própria palavra diz, nós fazemos-nos sábios, mas somos tolos. Porque a nossa própria sabedoria nos leva para a morte. É a nossa própria sabedoria que nos leva à morte. Mas a própria palavra de Deus diz, humilha-te diante da face de Deus e pede perdão. Por que tu tens de pedir perdão? Porque tu és pecador, eu sou pecador, eu preciso da graça de Deus para viver. Eu preciso da vida eterna, eu preciso da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Ansiedade, depressão, sofrimento, dor. Como é que tu podes ultrapassar isso? Através de Jesus Cristo. Nós estamos em 2025 depois de Cristo, porque será? Ele morreu pelos teus pecados. Ele morreu para te dar vida de verdade. Ele não morreu para que tu vivesses de qualquer maneira. Porque o teu próprio estilo de vida está a matar. Mas Deus veio para te dar vida e vida em abundância. A própria palavra diz Deus, que Jesus é o pastor. Ele é o bom pastor. Ele entra pela porta. Todo aquele que entrar pelo curral, e se não pela porta, é um ladrão.
E é isso que o diabo quer te fazer. O diabo te odeia e ele quer te levar para o inferno. Da mesma forma que existe um Deus, existe um diabo. Pensa nisso a fundo. Esse mundo não foi criado à toa, esse mundo foi criado por um espírito. E Deus é espírito. E tu, para viveres de verdade, tu precisas do Espírito de Deus, tu precisas do Espírito Santo. Porque a partir do momento que tu não tens o Espírito de Deus, tu estás morto nos teus pecados. Porque é o Espírito que te dá vida. Não é a religião que te dá vida. Não é pastor nenhum que te dá vida. Não é igreja nenhuma que te dá vida. O próprio ladrão que estava crucificado com Jesus à direita dele. Ele não foi batizado e ele foi salvo. Por quê? Por que esse ladrão foi salvo por Jesus? Porque ele creu em Jesus. Ele creu em Jesus. Ele acreditou que Jesus é o Filho de Deus. E que veio para tirar os pecados do mundo. Porque o próprio João Batista diz: eis que vem o Cordeiro de Deus que tira os pecados de todo o mundo. Porque a própria palavra diz que nós fomos concebidos em pecado. E nós somos pecadores desde a nossa nascença. E nós precisamos de Deus para ter a vida eterna. Esse é o verdadeiro Evangelho, que Jesus Cristo morreu pelos teus pecados, pelas tuas imperfeições, pelas tuas iniquidades, pelas tuas transgressões, pelas tuas dores, as tuas ansiedades. Jesus Cristo morreu por isso, para que tu pudesses ter vida nele. O castigo que te traz a paz hoje, a graça que te dá, o castigo que te traz a paz hoje, estava sobre ele, na cruz, quando ele morreu há 2000 anos atrás. Ele foi sepultado e sim, ele foi ressuscitado ao terceiro dia, para te dar vida, para tu teres a certeza que se tu creres nele, tu vais ser ressuscitado também, no dia em que Jesus voltar. Porque Jesus vai voltar um dia. Ele mesmo diz: não se sabe a hora, nem o dia. Ele pode voltar amanhã, no próximo mês, no próximo ano. As satisfações desse mundo vão passar. O carro vai passar, a casa vai passar, o dinheiro na conta vai passar. Tudo isso vai passar. A palavra de Deus diz, Jesus diz mesmo, que céus e terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. Porque Ele é eterno, Deus é eterno. E a própria palavra diz, se nós confessarmos no nosso coração, se nós acreditarmos no nosso coração e confessarmos com os nossos lábios que Jesus Cristo é Senhor, nós seremos salvos. Salvos da condenação que está para vir. Estás preparado para esse dia? Pergunta a ti mesmo, estás preparado para esse dia? No dia em que fores julgado por Deus? No dia que des conta de todas as tuas obras? No dia que des conta em tudo aquilo que falaste? Tudo aquilo que todas as ações que tu fizeste? Porque um dia nós temos todos que comparecer no tribunal de Cristo, um dia. E dar contas no nosso corpo, tanto boas quanto más. É o ar que tu respiras, tudo isso vem de Deus. A paz que tu tens todos os dias, ao acordar todos os dias, é Deus. A comida que tu tens todos os dias, se Deus não permitir semeares e colheres, nada disso acontece. É Deus que te dá comida todos os dias. Ele é que te faz acordar todos os dias. Mas a própria palavra de Deus diz que o homem preferiu dar glórias aos outros homens. Se eu estiver em cima de uma plataforma, já sou mais importante do que os outros. Se eu tiver muito dinheiro, já sou mais importante do que os outros. A definição deste mundo está errada. Tu és importante tendo dinheiro ou não, tu és importante sendo rico ou pobre. Porque Deus te criou para um propósito. Deus não te criou para a perdição, Deus te criou para a vida eterna, para algo eterno. Por isso é que nada desse mundo nos satisfaz. Por isso é que nenhuma relação, nenhum relacionamento hoje em dia nos satisfaz. Só Jesus nos satisfaz. Mas para que nós possamos ter a vida eterna, nós precisamos nos renunciar a nós mesmos. Nós precisamos de nos negar a nós mesmos. A própria palavra de Deus diz: os idólatras não entrarão no reino de Deus. Os glutões não entrarão no reino de Deus. Os homossexuais não entrarão no reino de Deus. Todos aqueles que pecam não herdarão o reino de Deus. É Deus que diz, não sou eu que digo, é a palavra de Deus.
É Deus que diz, não somos nós. Nós só estamos aqui como mensageiros. É o que Deus ordena. Ide e pregai o Evangelho a toda a criatura, para que se possam salvar. Salvar daquilo que está para vir. Salvar-se da condenação que está para vir. Todo o sentido dessa vida não é nascer para morrer. Porque se realmente Deus não existe, nós só comemos e bebemos e morremos um dia e acabou. Onde é que há justiça nisso? Onde é que há justiça nisso? Se eu viver a minha vida a fazer o mal, vou para o mesmo sítio que uma pessoa que fez o bem. Isso faz sentido? Nós temos que pensar a fundo sobre isso. Existe um Deus que vai fazer justiça um dia. E o nome dele é Jesus Cristo. O mesmo Deus que veio em carne humana, do céu, para tirar todos os nossos pecados. É o mesmo Deus que nos vai julgar. Julgar pelo facto de nós lhe termos rejeitado. Todo aquele que não crê no Filho de Deus vivo é porque rejeita. E todo aquele que rejeita será condenado no último dia. Nós estamos aqui a pregar esperança, nós não estamos aqui a pregar ódio, estamos aqui a pregar esperança para vós. Porque um dia todos nós morremos e teremos que dar contas. E todos aqueles que não sabem da palavra, todos aqueles que pecam e morrem nos seus pecados irão para o inferno. Porque o inferno é a ausência de Deus. Porque Deus não está onde existe pecado. Deus está onde existe santidade. E Deus é santo, Ele é justo. E para que tu chegues a Deus, tu precisas te limpar dos teus pecados. Mas tu não te consegues limpar sozinho. Tu precisas do sangue de Jesus Cristo. Aquele sangue que foi derramado na cruz. Esse sangue é que te lava de todos os pecados. O mesmo Deus, o mesmo nome, Jesus Cristo, que toda a gente goza, é o mesmo nome que morreu pelos seus pecados na cruz há 2000 anos atrás. Se tu és jovem, tem cuidado. Porque a própria palavra de Deus diz: enquanto tu fores jovem, leve em conta um Deus que te ama, Jesus Cristo. Porque vai chegar os últimos dias, vai chegar um dia que vais ficar tão velho, e tu vais dizer: já não tenho mais liberdade, já não tenho mais vontade de viver essa vida. Porque é essa mesma vida que tu levaste sem Jesus Cristo que te dá a morte. É essa mesma vida que te autodestrói. Não é nenhuma religião que te dá a vida. É Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio para te dar vida e vida em abundância. A única forma de tu seres salvo é se tu nasceres de novo. É isso que Deus diz, é isso que Jesus diz no João 3. E como é que eu devo nascer de novo? Arrependendo-me dos meus pecados, arrependendo da minha má vida, da vida que eu levo mal. Eu sei que eu vivo mal, mas não quero deixar. Arrepender dessa vida e crer que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E que eu consigo ultrapassar tudo naquilo que me fortalece, que é Jesus Cristo. Crê em Jesus e será salvo. É uma mensagem simples. Por que é uma mensagem simples? Porque a nossa mente é muito complicada. A própria palavra de Deus diz que Deus criou um homem simples, mas o homem complica tudo. Que para ser feliz precisa de fazer isto, precisa de fazer aquilo. Precisa de fazer todas as coisas que são contrárias à vontade de Deus. Porque o próprio Deus diz que todos nós fomos concebidos em pecado e todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Todos pecamos e afastados fomos da presença de Deus. Por que Deus se afastou? Porque nós somos pecadores e nós precisamos do perdão dele. Nós precisamos do perdão de Deus. Por que nós precisamos do perdão de Deus? Porque se nós morrermos nos nossos pecados, nós iremos para o inferno. E Deus quer nos dar vida e vida em abundância. Ele quer nos dar vida através do Espírito dele. Porque Deus é Espírito e onde há o Espírito há liberdade. Talvez tu só estavas aí para um cinema ou ir comer ou fazer qualquer coisa. Mas leve isso em conta, porque isso é a mensagem mais importante. O verdadeiro sucesso não é ter as coisas deste mundo, porque as coisas deste mundo vão passar. O verdadeiro sucesso é ter o nome no livro da vida. Porque quando tu estiveres diante de Deus, Ele vai perguntar se o teu nome está no livro da vida. Porque a partir do momento que o teu nome não está no livro da vida, tu irás perecer nos teus pecados. Tu irás para o inferno, porque o teu nome não está no livro da vida.
E o facto do teu nome estar no livro da vida significa que tu vais ter vida eterna com Deus, na presença dele. E todo aquele que vai para o inferno é aquele que não teve a presença de Deus nesta vida, não creu no Filho de Deus vivo. E o próprio inferno foi feito para o demônio e os seus seguidores, não foi feito para nós. Deus criou-nos para a vida eterna, para sempre, para vivermos para sempre com Ele. Porque o mundo foi criado para nós termos um relacionamento com Deus. Nós não nascemos para vivermos por nós mesmos. Porque nós não conseguimos satisfazermos a nós mesmos, só Deus. Porque Deus é eterno e nós fomos criados para a eternidade. Ansiedade, depressão, sofrimento, dor, isso só consegue ser ultrapassado com Jesus Cristo. A própria geração deste tempo, só ansiedade, a tomar comprimidos, depressão. Deus não quer isso para ti, Deus quer algo melhor para ti. Deus quer te dar vida, verdadeira vida. E essa vida só está nele, porque Ele mesmo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. E nós não temos vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Porque o próprio Jesus, quando esteve na cruz, Ele tornou-se maldição por tua causa. Tu que estás a ouvir, Ele tornou-se maldição por tua causa, para que tu fosses instrumento de justiça diante de Deus. Para que tu pudesses reconciliar com Deus através dele. Porque a única maneira de tu reconciliares com Deus era através de alguém que não tivesse pecado. E essa pessoa que não tem pecado é Jesus Cristo. Que nasceu de uma virgem, através do poder de Deus, pela graça dele. O que nós merecemos é o inferno, o que nós merecemos é a condenação, é o julgamento. Mas Deus, pela sua imerecida bondade, Ele trouxe o Filho dele para morrer por nós. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus não é fazer aquilo que nós queremos e achar que nós vamos para o céu porque nós achamos que somos boas pessoas. A própria palavra de Deus diz, o próprio Deus diz que nós não somos boas pessoas. Nós somos pecadores e nós precisamos do perdão dele. Nós já estamos aqui como mensageiros e nós precisamos da graça de Deus. A própria palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas a graça de Deus é vida eterna. Esse é o dom de Deus, a vida eterna. Isso é o que Deus te quer dar. Deus não te criou para tu viveres por essas coisas temporárias, por esse dinheiro que acaba sempre no fim do mês, por um relacionamento que tu estás totalmente dependente, por um relacionamento que se tu acabares com ele, tu estás morto por dentro, tu dizes que a tua vida acabou. A tua vida não acabou, tu simplesmente estás a pôr o teu foco nas coisas erradas. A verdadeira realidade é que existe um Deus que te ama, um Deus que te quer bem, um Deus que quer te livrar dessa ansiedade, dessa depressão, desses problemas da vida, desse sofrimento. O nome dele é Jesus Cristo, que veio a teu favor, para te dar vida e vida em abundância. Para te dar vida e vida em abundância, não para te dar a condenação. Porque a própria palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o único Filho que ele tinha, para que todo aquele que nele crê seja salvo e não condenado. Porque todo aquele que tem um Filho tem a vida, e aquele que não tem um Filho está condenado. Todo aquele que rejeita Jesus Cristo e continua a viver nos seus pecados e morre nos seus pecados será condenado no último dia. Essa é a verdade de Deus, é Deus que vos diz, é a palavra de Deus que vos diz, não somos nós. Nós só somos mensageiros da palavra dele. Porque ele mesmo diz no Mateus 28, 19, ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. No fim de tudo, depois disto que vocês ouvirem, isso é com vocês. Vocês é que sabem o que fazem com essa mensagem. Deus só nos envia Deus só nos envia a entregar o Evangelho, mais nada. E ele mesmo diz, a única maneira de vocês serem salvos é se vocês nascerem de novo. E a única maneira de vocês nascerem de novo é da água, mas sim do Espírito. É da água e do Espírito. Da água nós já fomos, nós já nascemos. Agora nós temos nascido do Espírito. Porque é o Espírito que nos dá vida. E esse Espírito é o Espírito Santo. A partir do momento que nós nos humilhamos na face de Deus, a partir do momento que nós entendemos e nós reconhecemos que nós precisamos de Deus, que sozinhos nós não conseguimos viver essa vida, que essa vida nos autodestrói, que nós mesmos nos maltratamos a nós mesmos pelo nosso estilo de vida. A partir do momento que nós reconhecemos isso e vemos que há um Deus que nos ama e que nos quer bem, nós vamos ter a verdadeira vida, porque esta vida aqui é temporária, esta vida vai passar. Esta vida vai passar, mas há uma vida eterna. Há uma vida eterna. Para uns vai ser para a vida, outros vai ser para a morte. Uns vai ser para o céu, outros vai ser para o inferno.
Não é a religião que nós estamos a pregar, nós estamos a pregar pura verdade de Deus. Step up on the devil, now we under my feet. Ay. Got the Holy Ghost, Father, Son, Trinity. Yeah, I was stuck in sin, damn my God, He set me free. Yeah, I was stuck in sin, damn my God, He set me free. Step up on the devil, now we under my feet. Ay. Got the Holy Ghost, Father, Son, Trinity. I was stuck in sin, damn my God, He set me free. I was stuck.